Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos abrir a Escritura, meus irmãos, no último capítulo da primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5. Nós vamos, nesta noite, ler os versículos 19, 20 e 21. Nossas certezas preciosas e inegociáveis. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã nós vimos como o apóstolo João, ele escreve sobre a certeza de nossa vitória sobre o pecado. Entre os pedidos que podemos levar a Deus por meio da oração, nós sabemos que Deus nos ouve, nós vimos que está entre estes pedidos orar em favor daqueles que pecam. Nós podemos pedir a Deus que lhes conceda graça, perdão, misericórdia, que o Senhor os fortaleça. E não apenas podemos orar, como vimos pela manhã, por aqueles que pecaram, mas nós podemos ir a Deus certos de que Ele nos ouve e podemos então orar por nós mesmos, em nosso próprio favor. Se pecamos, nós podemos então pedir a Ele pessoalmente, em nome de seu Filho, que nos perdoe os pecados. Podemos diretamente ir a Deus em oração e fazer este pedido. Seja em favor de alguém que caiu, seja em nosso próprio benefício, nós podemos fazer isso, porque nós estamos certos de que vamos obter vitória, e a razão desta vitória são duas. A primeira é que Deus estará sempre disposto a nos perdoar. Esta é uma boa razão, porque nós podemos orar quando pecamos. Deus está pronto para nos perdoar. E a segunda, boa razão para que possamos orar por alguém, por um irmão, por nós mesmos, quando pecamos, é porque o pecado não tem mais nenhum domínio sobre nós. Mas a graça de Deus está sobre nós. Agora, meus irmãos, à noite nós temos mais duas certezas, as duas últimas precisamente. Das 5 certezas que João aponta ao terminar a Escritura, que dirige a igreja, nós estamos diante de duas muito preciosas também, e duas certezas certamente inegociáveis para nós. Certezas das quais não podemos abrir mão. E assim nós chegamos ao final dessa carta tão rica, e uma carta tão profunda em verdades, e podemos dizer certamente agora, ao fim de tudo isso, que verdades? Verdades essenciais para a igreja. Assim, meus irmãos, nós podemos olhar para estas verdades e ter confiança e alento para o nosso coração. Agora, quando temos diante de nós os versos de 19 a 21, nós podemos destacar a primeira destas duas últimas certezas que João dá à igreja. No versículo 19, ele nos ensina acerca da certeza de que pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus. E esta certeza nos assegura que, enquanto propriedade privada de Deus, e aqui nós nos lembramos, por exemplo, do que escreveu o apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, quando ele, de modo preciso, incisivo, poderoso, ele diz que a igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é propriedade privada de Deus.
E por causa disso o maligno não tem autoridade sobre nós. Jesus disse: eu firmo a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O maligno não tem autoridade sobre nós, sobre a igreja de Jesus Cristo, como ele tem e como ele exerce em todo o restante da humanidade. O modo como João escreve, dizendo que nós sabemos, nós temos esta convicção, nós temos esta certeza de que somos de Deus. O modo como aqui ele escreve acerca desta certeza pode, meus irmãos, ter dois sentidos. Um não exclui o outro. E isso pode, então, nos dar tanto uma ideia de procedência, e este é um sentido muito especial à luz do que João está escrevendo à igreja. Nós somos de Deus, nós procedemos de Deus. E se o foco do que João escreve é apontar para este sentido, esta ideia, a ideia de procedência, procedemos de Deus, então isso nos coloca numa condição de completa separação com o mundo, porque o mundo não procede do Pai. O mundo não procede de Deus. E pode, então, também, o que João escreve, trazer para nós uma outra ideia igualmente especial. E talvez João, ao dizer que nós somos de Deus, ele tivesse em mente, estivesse dizendo à igreja, trazendo à igreja uma ideia de pertencimento. Somos de Deus, significando que nós pertencemos a Deus. E certamente essa ideia, isso é também algo maravilhoso e que nos deixa completamente separados do mundo, porque o mundo, tal qual caído, não pertence a Deus neste sentido. Observe que, ao dizer que somos de Deus, procedemos ou pertencemos a Ele, e então imediatamente, ao dizer isso, João afirma que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele diz: somos de Deus, nós temos esta certeza, procedemos dEle, pertencemos a Ele, possuímos este senso de pertencimento a Deus, somos propriedade dEle. Mas o mundo, todo o mundo inteiro jaz no maligno, no diabo. E quando João diz, meus irmãos, que o mundo jaz no maligno, sabe, isso tem um sentido muito interessante. E literalmente, quando João diz que o mundo inteiro jaz no maligno, isso significa literalmente, estar deitado passivamente. É o que significa o jaz no maligno, estar deitado literalmente. Então, se nós fizéssemos uma leitura literal do que João está escrevendo no versículo 19, o texto ficaria assim: sabemos que pertencemos a Deus, ou que nós procedemos de Deus, e que o mundo inteiro está deitado passivamente nos braços do diabo. Isso é muito sério. E é isso que João está dizendo. Por essa razão que diversos autores, diversos tradutores do texto sagrado, eles têm traduzido esta sentença do versículo 19 que João escreve da seguinte forma: somos de Deus, e o mundo todo ao nosso redor está debaixo do poder e do domínio do diabo.
É isto que significa jaz no maligno. É isso que significa, de fato, estar como quem está deitado passivamente, deitado de modo inerte, deitado, isto é, debaixo do poder e do domínio do maligno. Eu gosto da ideia de que aquilo que João escreve nos dá, de modo muito especial, um senso de pertencimento a Deus. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele. E todos que pertencem a Deus sabem que pertencem a Deus. Os que pertencem a Deus não têm, em último caso, a necessidade de que alguém lhes faça ter a certeza de que pertence a Deus. Eles sabem disso. Somos de Deus, pelo seu Espírito, Ele nos faz saber dessa verdade em nosso coração. Ele nos faz saber que pertencemos a Ele. Alguém já perguntou, ou algumas pessoas se perguntam às vezes, como eu posso saber que pertenço a Deus? Como eu posso ter certeza de que eu pertenço de fato a Deus? Então, uma boa resposta para essa pergunta, que pode ser feita por alguém, talvez alguém aqui nessa noite, é a resposta que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 16, ele fornece. Ele diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabemos então, meus irmãos, qual é o nosso lugar nesse mundo caído. Somos de Deus. Sabemos então qual é o nosso lugar neste mundo corrompido. Somos de Deus. Sabemos disso. Sabemos qual o nosso lugar neste mundo preenchido de homens que estão caídos aos pés do maligno, debaixo do governo e da autoridade de Satanás. Nós sabemos porque sabemos que pertencemos a Deus. Por causa disso, nós podemos saber que nossa existência aqui tem sim um propósito. Existe uma razão. E contrário, meus irmãos, a tudo isto, estão todos aqueles que se encontram como que deitados tranquilamente, numa espécie de passividade mortal, deitados em berço esplêndido maligno, debaixo do controle do diabo. Sobre esta verdade, o pastor John Stott escreveu, quando vivo, a humanidade está deitada placidamente. Isto é, a humanidade está deitada sossegadamente nos braços de Satanás, adormecida, entorpecida, enquanto ele a conduz rumo direto para a destruição final. Esse não é um bom jeito de ser conduzido. Esta certeza de que pertenciam a Deus, conforme João escreve e comunica àquela igreja, alcançava, meus irmãos, um alvo extremamente importante no coração e na mente daqueles cristãos. Quando João escreve sobre esta certeza, sobre este senso de pertencimento, sobre este pertencer a Deus, ser de Deus, em distinção a todos que não são de Deus. Quando ele escreve sobre esta certeza que o cristão deve ter acerca de pertencer a Deus, em distinção a todo um mundo que jaz no maligno. Esta verdade alcança a mente e o coração da igreja. E esta verdade, atingindo estes alvos, os levava mais firmemente a permanecerem na boa palavra de Deus. Eles sabiam, nós somos de Deus. Se em algum momento
a pregação daqueles que eram falsos ministros, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres. Se em algum momento o discurso destes homens, cheios de persuasão maligna e carnal, tenha por alguma razão gerado no coração de vocês alguma dúvida acerca de quem vocês de fato pertencem, então é preciso que vocês saibam, lancem fora as dúvidas. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Preencham a mente e o coração de vocês desta convicção. E então, à medida que vocês se fortalecem nisso, vocês estarão mais firmemente perseverando na boa palavra de Deus. Somos de Deus. Vocês estarão mais firmemente perseverando na doutrina dos apóstolos. E com isso, vocês estarão cada vez mais certos de que aqueles que falam supostamente a palavra de Deus, eles não falam a verdade, eles falam segundo o mundo. São homens segundo o mundo e que falam segundo o mundo. Mas então, sabedores de que vocês pertencem a Deus, vocês poderão mais firmemente rejeitar os falsos ensinos que corrompem a mente e o coração e que desviam o homem da verdade. Somos de Deus. Que verdade preciosa, que certeza inegociável. O que daríamos em troca disso? Somos de Deus e todo o mundo está caído aos pés do maligno. João está certo de que esta certeza, ela não apenas deve preencher a mente de forma intelectual, mas ela é poderosa para guiar o coração daquela igreja. Certos de que pertencem a Deus, João prossegue à medida que escreve, e ele conduz a igreja à contemplação da sua quinta certeza, da sua certeza, talvez a coroa de todas as certezas, aquela da qual todas as demais certezas tão fundamentais, tão preciosas, tão caras para a igreja, tão inegociáveis para a igreja, dependem. No verso 20, ele então nos ensina acerca da certeza de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Ele é Deus. Esta, meus irmãos, sem dúvida é uma certeza muito especial para nós. Tão elevada é esta verdade, tão preciosa ela é, que muitos ladrões têm tentado de muitas formas roubá-la da igreja. Muitos ao longo da história têm procurado esvaziar o cristianismo desta tão preciosa certeza da fé. Jesus é Deus. Eles têm ao longo da história procurado esvaziar o cristianismo desta convicção. Eles têm procurado arrancá-la do coração da igreja, destruí-la da nossa mente. Alguns têm procurado fazer isso alegando que Jesus não é absolutamente Deus, mas que Ele é uma das suas primeiras criaturas, a maior de todas as suas criaturas. E para nossa tristeza, estes ladrões têm conseguido de alguma forma surrupiar, arrancar isso de alguns. O que eles desejam não é fazer com que nós neguemos que Jesus Cristo existe, que Ele existiu e que Ele ainda existe. O que eles pretendem não é riscá-lo de nossa religião,
para eles basta apenas que nós abdiquemos, abramos mão, nos distanciemos da doutrina que diz afirmativamente, positivamente, que Jesus Cristo, sim, Ele é Deus verdadeiro. Veja o que João diz no versículo 20. Nós também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus. Mas tudo o que João diz é que nós sabemos disso. Vocês sabem disso. Que Ele é o Filho de Deus. E vocês devem saber que Ele tem dado entendimento para que vocês possam reconhecer, compreender, entender o verdadeiro. E esta certeza, meus irmãos, não pode ser o resultado da pura investigação humana. Quando Pedro, em Mateus capítulo 16, e nos versículos 16 e 17, ele disse que sabia quem era Jesus. Quando Jesus perguntou, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro saltou e disse, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, o que disse a Pedro naquele momento? Ele disse, Pedro, isso que você acabou de confessar, de declarar, não foi a carne, não foram os seus raciocínios, não foi a sua mente que produziu, mas o meu Pai o revelou a você, o meu Pai que está nos céus fez você saber dessa verdade. Ninguém poderá conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna, a menos que Deus faça com que tal pessoa saiba desta verdade. Em Mateus capítulo 11, Jesus está ensinando os discípulos e ele diz então, ó Pai, foi do teu agrado esconder estas coisas dos sábios instruídos deste mundo, mas revelar aos pequeninos. Ele esconde de alguns, mas ele revela a outros. Meus irmãos, de um modo extraordinário, nós sabemos que todas as pessoas da Trindade, elas atuam na redenção dos pecadores. Todos eles estão envolvidos numa espécie de dança maravilhosa e gloriosa, numa espécie de trabalho extraordinário para a redenção dos pecadores. E cada uma dessas pessoas da Trindade, eles estão conduzindo os homens ao entendimento preciso de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ao dizer que Jesus é este verdadeiro, João ele está enfatizando aquele caráter genuíno, confiável, seguro. João está dizendo à igreja, ele é confiável, ele é verdadeiro, ele é seguro. Vocês podem confiar nele. Ele é verdadeiro. Ele é diferente dos ídolos. Por isso João diz, guardem-se dos ídolos. Este Jesus, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna, é diferente dos ídolos, deuses em quem os homens depositam sua confiança, mas não podem ter deles nenhuma segurança. Os que confiam em ídolos, confiam em nada. Fazem de coisa nenhuma a segurança de seu coração. Estão à deriva. Eles se chocarão às fortes rochas à sua frente. Seus ídolos não lhes pode salvar. Eles não podem ter nenhuma segurança de seus deuses, de seus ídolos. Mas Jesus Cristo é a nossa rocha firme e segura, e quem nele confia não será jamais abalado. De um modo extremamente interessante, João termina sua carta dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
Sabe, durante um tempo, ainda nos meus primeiros anos na fé, quando eu lia esta sentença, eu ficava tentando entender qual o lugar disso, em meio a tudo que João escreveu nessa pequena carta, mas nessa carta que é tão profunda, tão maravilhosa. Às vezes, no início da minha fé, eu lia esse capítulo e quando eu chegava sempre no versículo 21, eu ficava com algumas pulgas atrás da orelha. E eu ficava me perguntando, o que isso tem a ver com tudo que ele acabou de dizer? E eu tentava encontrar o sentido disso. Certamente eu não tinha ainda tudo o que eu precisava para compreender porque João diz ao final de sua carta, porque ele termina assim, dizendo, exortando a igreja, guardai-vos dos ídolos. Mas a verdade, meus irmãos, é que, claro, sim, isso faz todo sentido. Uma vez que João, todo o tempo, vem lutando a fim de preservar a verdadeira doutrina, isso que ele escreve ao final da carta faz todo sentido, se nós nos lembrarmos que João vem todo o tempo combatendo os falsos mestres, combatendo as falsas doutrinas. E depois de nos dar esta quinta certeza, ele então chega e diz, guardai-vos dos ídolos, e ele diz isso, exatamente porque o seu objetivo é nos fazer saber, ao final de tudo, ele diz, vocês precisam saber que se vocês se desviarem da verdadeira doutrina, se vocês cederem à sedução dos falsos mestres, e então vocês negarem a verdade, conforme nos está sendo dada nas Escrituras, então, se vocês seguirem um outro ensino, uma outra doutrina, alguma novidade, alguma coisa que vai além do evangelho que já temos recebido, alguma coisa que contraria a essência desse evangelho, se vocês abraçarem estas coisas, se vocês inclinarem o coração a elas, se vocês, como com pés velozes, correrem ao encontro delas e tomarem-nas para si como verdade para suas almas, então vocês serão arrastados à idolatria. Então, à luz do que João está dizendo, se assim nós fizermos, nós acabaremos crendo numa espécie de Cristo, que nada tem a ver com o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. E se aqueles se desviam da verdade, então são arrastados à idolatria, são levados aos ídolos. Eles vão viver assim, acreditando que estão na verdade. Mas estão na mentira. Porque, meus irmãos, escute isso com muita atenção. Se negamos que os ídolos têm algum poder, e de fato os ídolos não têm poder algum, eles não são nada, eles não têm nenhum poder, nenhuma capacidade. Se negamos que os ídolos têm algum poder, certamente a idolatria tem o poder de cegar os homens e levá-los ao inferno. João está dizendo, guardem-se da idolatria. Toda falsa doutrina arrasta os homens aos ídolos, todo falso ensino, toda doutrina que contraria o evangelho da graça de Deus, o puro evangelho da verdade, arrasta os homens à mentira, leva-os como pobres ovelhas para o matadouro, os arrasta para que tomem os falsos deuses e os ídolos deste mundo como sendo os seus verdadeiros deuses.
E João deseja que aqueles a quem tão afetuosamente ao longo de toda esta carta ele chamou de filhinhos, ele deseja que eles jamais se desviem da verdade. Se você observar como começa exatamente a segunda epístola de João, no versículo 1, você verá isto que eu acabei de afirmar sendo aqui posto diante de nossos olhos, quando ele diz: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que extraordinário! Ele está nos dando como segurança de nossa alma a certeza de que Deus veio ao mundo. Jesus, absolutamente, definitivamente, não é algum grande filósofo que palmilhou esta terra. Ele não é algum grande pensador que viveu entre os homens. Ele não é algum tipo de grande líder, o maior psicólogo. Ele não é, dentre os homens, meramente uma figura destacada. Jesus Cristo é Deus verdadeiramente. Nós sabemos disso. Nós temos essa certeza. Ele é Deus. Ele é a própria vida. Ele é a nossa vida eterna. Os que nele estão vivem eternamente. Os que creem no seu nome têm a vida. Ele é Deus. Esta é uma verdade que provoca o coração daqueles que odeiam a verdade. Mas, meus irmãos, eles não podem contra a verdade, porque ninguém pode contra ela. O próprio Deus é a verdade, o próprio Cristo é a nossa verdade. O nosso Deus que se fez carne e habitou entre os homens, e os homens viram a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Assim, meus irmãos, nós chegamos ao final desta curta jornada pela primeira carta de João, certos de que somos de Deus, certos de que nós pertencemos a Deus, certos, absolutamente certos, seguramente convictos de que nós estamos no verdadeiro Deus e na vida eterna. Estas certezas não apenas elas se mostram, se revelam para nós de modo precioso e inegociável para cada um de nós que já cremos, mas estas certezas aqui proclamadas nesta noite, elas também se apresentam como um poderoso chamado aos pecadores para que eles também creiam em Jesus Cristo e sejam convertidos a Ele. Estas certezas cristãs, meus irmãos, significam que para todos os pecadores há um único jeito de se verem livres da condição tenebrosa em que eles se encontram, debaixo do domínio do maligno. Há apenas um modo de se verem livres deste domínio, de se verem desamarrados desta passividade mortal que estão debaixo do domínio do diabo. Apenas Cristo pode dar fim a isso. Apenas Ele pode quebrar todas estas cadeias infernais. Lembrando daquele clássico cristão, como se diz, uma daquelas
coisas, naquelas obras que você não pode morrer antes de ler, né? O Peregrino, de John Bunyan. Lembrando de alguma coisa que Bunyan escreve naquele clássico, naquele livro, como ilustração do que estamos acabando de dizer. Apenas o Filho de Deus, com seu poder, pode livrar os pecadores da feira das vaidades. A feira das vaidades é aquele lugar, aquela feira, a feira mesmo, onde os apetites pecaminosos são fortemente despertados e ali eles são saciados. Somente Cristo pode libertar o homem da feira das vaidades. Apenas o Filho de Deus, o verdadeiro Deus e a verdadeira vida, pode com seu poder livrar os homens do castelo da dúvida e do terrível gigante chamado desespero. Apenas Ele com seu poder pode fazer isso. Estas certezas cristãs significam a todos os pecadores, significam a todos eles que apenas em Jesus Cristo podem ter vida eterna. É isto que João está dizendo, garantindo à igreja: vocês têm vida nele. E é isso que ele pode dizer a todos quantos ainda se encontram caídos aos pés do maligno: vocês podem ter vida nele. Creiam nele, confiem suas vidas a ele e sejam salvos por ele. Amém. Que ele aplique sua palavra em nosso coração e que a sua palavra produza em nós muito fruto para a glória do seu nome. Amém.